Cláudia na área e eu sou a Claudinha, professora de português de vocês, e nós vamos agora fazer uns exercícios. Sim, vamos ver como é que aparece o conteúdo de adjetivo nas questões de vestibular e concurso por aí, tá? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver? Ó, essa é uma questão da CES Gran Rio, tá? E ela diz o seguinte: assinale a alternativa em que o termo cegos, cego ou cegos, tá? É um adjetivo, tá? Então vamos ler todas as orações. Os cegos habitavam um mundo esquemático, sabem aonde ir. Muito bem, olha só, gente. Primeira coisa que a gente tem que identificar, tá? A gente pode fazer aqui, ó, um esqueminha, tá? A gente precisa achar nossa palavra, identificar se essa palavra ela é um adjetivo ou se ela é um substantivo, por exemplo. Primeira coisa que a gente vai ter que ver assim: tem artigo? Sim, se tiver artigo, a palavra vai ser um substantivo. Não, provavelmente essa palavra vai ser um adjetivo. Certo? Vamos dar uma olhada aqui então. Olha, os cegos. Tem um artigo? Tem. Esses cegos é um adjetivo? Não, ele é um substantivo. B. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegrias da noite escura da alma. De novo, cego, ele vem acompanhado de um artigo? Vem, tem um artigo definido aqui. Se tem um artigo definido, este cego não é um adjetivo, ele é um substantivo. C. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool. O cego tá ali e ele tá acompanhado pelo quê? Aí vocês vão me dizer, Claudinha tá acompanhado pelo do, então é um adjetivo. Calma, atenção. Do, ó, vou escrever aqui embaixo para vocês. Do, ele é a preposição de mais o artigo definido definido o. Significa, então, quando eu digo que do, tá? É a preposição de mais o artigo do, significa que este ozinho que está aqui, ó, ele é o meu artigo. Então não se enganem, tá? Cuida aqui. Tá? Se eu tiver esta situação aqui, do, que é o de mais o meu cego aqui é um substantivo. Mas atenção, isso é muito sério. Se no lugar de todos os cálculos do cego eu tivesse assim, ó, os cálculos de cego, eu teria aqui um substantivo? Sim, eu continuaria tendo um substantivo, eu só não teria a determinação. Eu não saberia dizer que cego específico se referia. É um cego qualquer, quer dizer de um modo geral, tá? Então assim, ó, para vocês entenderem, a preposição mais o artigo definido, ele especifica, ele determina, tá? Foi? Vamos para D. Ó, naquele instante era só um pobre cego. O que tem precedendo cego? O que é pobre? Pobre é um adjetivo. Claudinha, mas olha só, vem um artigo definido antes do pobre, não antes do cego. Então esse artigo definido não está substantivando o pobre? Não, gente, aqui a gente tem um adjetivo deslocado. Ó, um pobre cego. A questão é, a gente não pode trocar este pobre de lugar, lembra da posição do artigo que muda o sentido? Se eu coloco assim, ó, um cego pobre, eu tô tirando essa característica de uma pessoa coitada, né? Um coitado do cego, para um cego sem poder aquisitivo, né? Com baixa renda, não tem condições financeiras.
Vocês estão entendendo? Por isso que ele tem que vir antes. Mas isso não muda o fato de que ele é um adjetivo. Então, o que acontece? Eu tenho que entender que este pobre, ele não pode estar em outro lugar. Ele tem que estar aqui para construir este sentido. Então, este cego, sim, é acompanhado de um artigo indefinido. Portanto, cego aqui é um substantivo. Entendido? Bom, só está nos restando a E. Vamos dar uma olhada? Da Terra, que é um globo cego girando no caos. Olha só, o que precede o cego? Um substantivo, Claudinha. É um substantivo, não é mais um adjetivo deslocado. Ó, globo é um substantivo que está acompanhado por um artigo. Então, olha só, um globo, este aqui é o artigo indefinido, que está antes do meu substantivo, e neste caso aqui, o cego está se referindo, é uma característica do globo. Este aqui sim é o meu adjetivo e minha opção correta é a E. Feito? Viu? Não é tão difícil de a gente fazer essa questão, né? Agora, preparem-se que a gente vai para a próxima questão. Então tá, pessoal, agora a gente vem para a nossa segunda questão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa é uma questão da UDESC. Assinale a alternativa em que o sentido do adjetivo não altera, mesmo se for colocado depois do substantivo. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só. Vamos começar de baixo para cima? Vamos? Ó, nossa equipe contratou um grande especialista para desvendar o caso. Olha só, a gente tem aqui um grande especialista. Se fosse um especialista grande, mudaria o sentido, certo? Então não pode. Ó, D. O programa que estreia hoje está lançando um novo comentarista. Gente, olha só, se esse novo ele saísse desta posição e fosse para depois do comentarista, a gente estaríamos comentando sobre alguém jovem, comentarista novo, com uma ideia de pessoa mais jovem. E não é essa a questão. A questão é um novo comentarista, uma nova pessoa para fazer o comentário no programa, certo? B. Descobriram que ele é um falso detetive. Lembra a história do falso? Se o falso muda de posição também, muda o sentido. Então, não pode ser essa a nossa questão. B. Comenta-se que ela é uma simples assistente. Lembra, gente? Simples, simples. Se ele muda de lugar para depois substantivo, muda o sentido. Aqui é uma assistente que não é assim tão importante. Assistente simples, aí a gente vê uma pessoa... de uma vida simples, sem rebuscamento, né? Feito? Então tá. Ah, durante a trilha descobriram lindas paisagens. Aqui a gente vai ver, ó. Paisagens, lindas paisagens ou paisagens lindas. Muda o sentido? Não, gente, não muda e é essa a nossa questão. Certo? Então aí para vocês duas questõezinhas para vocês terem como base, né? E dar aí uma turbinada no estudo. Certo, gente? Então a nossa aulinha fica por aqui e não deixem de nos acompanhar porque vem mais aula de adjetivo por aí. Certo? Beijo pra vocês, pessoal. Até!